Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de apresentar o convidado de hoje, eu quero falar com você que está iniciando o hábito de assistir podcasts. Você pode começar a assistir esse episódio e todos os outros que estão no canal de forma fracionada, indo para o banho, cozinhando, no caminho do trabalho, indo para a academia, fazendo uma atividade, no momento que você decidir. E você pode pausar e acelerar o episódio se tiver algum assunto muito denso, que você não tem interesse naquele momento. Você pode escolher, o episódio é dividido por capítulos, então você pode escolher os temas que você quiser assistir. Nós temos 2 canais no YouTube. Um deles é o canal oficial do Geladeira Podcast, onde você vai ter o episódio completo. O outro canal é o canal de cortes, onde você vai ter fragmentos de partes do episódio, com falas dos convidados. Então, você fica à vontade para assistir da forma que você quiser. E também vai estar no Spotify o episódio na íntegra. Então, fica à vontade, a gente vai estar aqui toda semana com convidados novos. E hoje eu trago aqui uma pessoa que é professor de filosofia, Kundalini Yoga, Hatha Yoga e meditação. Seja bem-vindo a Akal Murthy. Obrigado, ótimo estar aqui, falar com você. Que legal. Akal, quando eu pensei em te convidar, o que me trouxe, né, a ideia de trazer você aqui para o Geladeira foi de falar um pouco sobre alimentação e comportamento com a visão do yoga, né? Com a visão, essa visão ancestral, né? Que permeia aí os milênios. Então, mas antes da gente falar da visão do yoga, eu queria conhecer um pouco a pessoa que vai contar essa história, né? Como que era o Akal quando era criança, como comia e como que era na família. Olha, alimentação, em princípio, olhando para trás, né, eu posso observar que é o que acontece geralmente, né? Uma criança, ela se alimenta com aquilo que reflete os hábitos, a cultura de cada local, né? Então, assim, a minha alimentação... Só que, como faz algum tempo já que eu era criança, então, assim, a alimentação tinha muita coisa da terra mesmo, muita coisa que é tirada diretamente da terra, então, muita coisa natural. Mas, ao mesmo tempo, no contexto que eu vivia quando criança, era uma alimentação comum, né? Uma alimentação com a ideia de se fortalecer, como sempre se tem, né? E se tinha muito há tempos atrás, menos coisas industrializadas, então o alimento ele tem uma força natural e, ao mesmo tempo, não havia uma consideração assim muito crítica sobre o alimento, num sentido que entrasse critérios mais ligados à energia ou à densidade do alimento. Então, minha alimentação incluía carne, coisas que eu parei de comer já agora, atualmente já vai fazer mais de 40 anos. Acho que bem mais até, em torno disso. Mas nessa época não, então eu tinha uma alimentação sem nenhuma dieta especial, mas baseada naquilo que era o costume do que é forte, do que tem capacidade de sustentar alguém, de nutrir e tal. E o que eu me lembro era de comer bastante fruta e bastante verdura, bastante coisas, bastante raízes, bastante coisas da terra, mas ao mesmo tempo comia carne e tal. Depois, já mais lá na frente, que fui entrando mais pelo caminho do yoga, daí fui percebendo que era dispensável, desde que fosse substituído e tal. E a tua família é original da onde, Akal? Rio Grande do Sul. Olha só. Que legal. E que come um churrasco. Sim. Eu também então, sou de Santa Maria, sei como é que é. E eu moro em Santa Maria. Olha quando eu parei de comer carne, obviamente, foi um estranhamento, né, geral, assim. As pessoas estavam supondo que eu estava, sei lá, entrando em alguma seita, alguma coisa que eu não comi carne, algo assim. Sim. Suponho. Mas, ao mesmo tempo, houve um acolhimento, especialmente familiar mais próximo, assim. Houve uma progressiva compreensão de que você pode, sim, mudar sua alimentação em função de objetivos que indicam essa necessidade ou essa possibilidade, então acabou fluindo bem. Mas, para mim, foi uma transição assim, muito
que eu nem aconselho para ninguém, porque eu sei que isso não é fácil, mas foi meio que uma coisa da noite para o dia ou do dia para a noite. Pra De mim também foi repente, foi de assim. repente, foi uma percepção, foi se dar conta, baseado em estudos e tal, coisas ligadas ao yoga, a tradição da Índia, então, repentinamente... Interessante, né? Que o yoga ele traz muito isso, assim, e naturalmente, às vezes as pessoas não percebem, mas elas se sentem melhores, mais aptas a praticar, enfim, com a ausência, né? E na época, assim, o que me levou a isso foi mais um estudo da tradição da Índia, do yoga, mais o yoga como filosofia, como meditação, mais até do que como trabalho corporal, que foi por onde comecei a me interessar. E aí a percepção a partir dessa visão antiga, né, da Índia, de que a carne não é um alimento que contribua, ao contrário, que cria uma certa densidade que atrapalha o processo de expansão da percepção, de meditação, etc. Então, o meu interesse nesse assunto era muito grande. Se tem alguma coisa que pode ter algum tipo Impeditivo. Uma coisa que pode atrapalhar em alguma medida, então. Que interessante. E ao mesmo tempo tinha princípios mais assim, digamos, filosóficos também junto, então assim foi repentinamente. Normalmente, acredito que a maioria das pessoas não é repentinamente, mas interessante comigo também foi assim. Eu comecei a praticar yoga e eu vi que teve um dia que eu tava com a mente muito agitada. E eu lembro que eu tinha ido comer um churrasco no domingo e eu fui praticar segunda de manhã. E eu sou gaúcha também. Eu comia carne, né, e tal. Sim. Pra mim isso era natural. Sim. Mas eu já tinha ouvido falar, né, de vegetarianismo e tal, mas eu não tinha essa ideia. E foi o yoga também como divisor de tipo, minha mente está agitada, vou testar. E simplesmente eu cortei daquela semana e nunca mais, assim, nem titubeei em voltar. Sim, eu particularmente assim, tipo, eu observo a minha tempos já que eu dou aula algumas décadas que eu dou aula de yoga, eu realmente eu nem falo muito sobre isso, por alto, porque eu vejo que isso é um processo muito interno, né? E principalmente porque eu não sou profissional dessa área, quer dizer, não vou dar a minha orientação dietética, nutricional para as pessoas, mas o que eu observo é que as pessoas começam a gente diz de um modo assim, o corpo vai ficando inteligente pela respiração, pela prática, vai havendo uma sensibilização corporal ligada também a um processo mais subjetivo, vai acontecendo naturalmente um desinteresse por alguns alimentos e uma busca por outros mais saudáveis. Isso tende a acontecer, né, de uma forma espontânea, sem nenhuma pré-condição para que a pessoa pratique. Tá bom vocês saberem que quando se faz yoga, você não tem nenhum pré-requisito, apenas mergulhar na experiência e vai acontecer um processo, a partir daí você vai fluir com ele. Alegremente, digamos assim, de dentro para fora, né? Você naturalmente começa a evitar algumas coisas por uma percepção em você mesmo, não porque você está seguindo algum tipo de diretriz assim, comportamental, mas sim porque o teu próprio ser, a própria sensibilidade te indica aquilo e vai fluindo. É muito interessante essa liberdade que o yoga dá de você conseguir perceber no corpo as suas necessidades, né? E essa é uma visão que eu vejo cada vez mais, inclusive na minha prática clínica, enquanto nutricionista, o quanto as pessoas perdem a autonomia, seja de escolhas alimentares, seja de perceber o corpo, porque não estão percebendo as suas necessidades, e não atendem as suas necessidades. Com certeza. E o yoga devolve muito isso, assim, pelo menos sim. Na minha experiência. Isso é bem importante. Tem muitas coisas envolvidas nisso, porque existe uma construção assim, cultural, né? Social, de uma subjetividade que é construída para consumir produtos que se ingere, mas não que sejam alimentos, né? Eu brinco um pouco com isso, assim, que existem coisas para comer e existem alimentos. Nem sempre são a mesma coisa. Às vezes você simplesmente ingere alimentos que são fabricados para serem consumidos. Existe uma construção aí, como eu digo,
de subjetividade que te faz sentir vontade de algumas coisas sem você se dar conta. Há uma certa indução natural, natural quer dizer, não exatamente natural, mas cultural, e que leva ao consumo de produtos que não têm um impacto harmônico no sistema, nem emocional, nem mental, nem muito menos orgânico. E, com um grande problema ainda, que ele gera uma certa dependência psicológica, né? O açúcar é um deles, né? É uma dependência psicológica que gera na pessoa mesmo aquilo que você falou, uma falta de autonomia, né, de clareza para saber o que comer, o que escolher, ou o que te escolhe, o que teu corpo é capaz de sentir, né, que lhe cabe, enfim. Então isso é bem interessante, tem muita coisa envolvida nisso. Como o alimento ele muda a bioquímica do corpo, né? Assim como o yoga. Sim, É exatamente isso que você falou. Às vezes você escolhe o que comer, às vezes você é escolhido pela comida, dependendo do teu estado de consciência, né? É sim, muito interessante isso. Mas voltando ali no... Desculpa. Não, vai. Voltando ali na tua infância, você Sim. era uma criança que tinha alguma seletividade alimentar, que não gostava de alguma coisa, ou você era aberto a comer o que estava na família? Eu não lembro de nenhuma coisa que eu não gostasse, sequer. Tipo assim, isso eu não lembro. Ontem eu estava conversando aqui com uma convidada, ela falou, vinagre eu não como, minha família é italiana, vinagre de vinho, isso é a única coisa que eu não como. Não lembro, assim, eu acho que eu tinha uma certa... Eu lembro de alguma coisa que eu realmente gostava muito de comer, quando eu era criança, e que para comer eu tinha que sair do ambiente, assim, que era ir para mata, assim, que eu morei durante um tempo no campo, né? E realmente eu gostava de pitanga. E atualmente eu moro numa rua que chama Servidão das Pitangas, onde tem muita pitanga. Então eu acho incrível que eu vou. Mas assim, quando eu era criança eu sentia vontade de comer pitanga no mato. Só que quando criança, os adultos não deixam a criança simplesmente ir para o mato. Então eu tinha que combinar com alguém maior para poder convencer alguém a querer ir lá pegar pitanga. Mas realmente eu lembro da pitanga, tem uma memória afetiva bem positiva em relação a... Que legal. No Rio Grande do Sul tem muita pitangueira no mato mesmo. E também uma coisa interessante é que, assim, a minha mãe, ela fez uma horta, uma época, e plantou morango, né? E eu me lembro que eu adorava comer morango. E depois, durante muito tempo, os morangos que eu comia não me remetiam àquela experiência, de modo algum. E ultimamente, que comecei a encontrar uns morangos assim, orgânicos, eu entrei na mesma experiência do sabor daquele morango. Então, quando eu comia esse morango orgânico, eu lembrei daquela memória, eu lembrei daquela experiência, né, afetiva do sabor do morango lá quando criança. Foi bem interessante, foi bem marcante isso. Essas mudanças de solo que acontecem. Tu vê que interessante, porque assim, quando eu ingeri esse morango agora, várias décadas depois, me veio a imagem, eu comendo morango quando criança, porque o sabor remeteu, foi o link com o sabor. De fato, altera, assim, os produtos químicos, terra, uma série de coisas. Os nutrientes da terra, eles acabam alterando o sabor, né? E hoje a gente tem aí um morango realmente com um solo fértil, né? É diferente. Sim. Muda o sabor, com certeza. Eu experimentei isso. Assim. E essa experiência de voltar à infância quando a gente sente um sabor, ou um cheiro mesmo, né? É uma coisa muito incrível que está impregnada na memória, assim, do ser humano. E essa memória, eu falo muito sobre o sono, eu gosto de estudar muito sobre o sono, né? E a gente vê que o sono, ele é... Muitas pessoas falam assim, mas eu tenho que dormir mesmo, Mariana, eu acho perda de tempo dormir. Eu falo, o sono, ele é o preço que nós pagamos por ter memória e aprender coisas. Sim. Porque se não dormirmos, nós não vamos conseguir limpar o HD, né? O cérebro, o software, para conseguir fixar novas coisas e reter lembranças que são como essa da pitanga, do morango. Não, com certeza. E, assim, exatamente essa época existe um certo frenesi do fazer, né? Uma necessidade do fazer constante, do estar sempre produzindo alguma coisa. E o tempo surge como um recurso para isso,
e isto faz com que você tenha uma noção de tempo que gera um cansaço, um desconforto e um desgaste que, se você não repõe, e aí não só com sono, mas você aprendendo a respirar melhor, a usar os recursos que se tem para repor energia, para reabastecer de energia. E também para aprender a relaxar. Porque quando a pessoa fala que perda de tempo, ela está entendendo o tempo como um momento de produzir alguma coisa, de fazer alguma coisa. Mas quando você está dormindo, você está aproveitando o tempo para exatamente criar as condições para a ação que virá depois, para que essa ação, para que a sua vida tenha clareza, tenha força, tenha disposição, tenha energia, né? Então, é muito curioso isso, mas existe, sim, isso são traços da nossa época, essa coisa do fazer como uma maneira de trazer um sentido para si. Essa visão de produtividade de uma forma distorcida, né? Que produzir muito, às vezes, é fazer um pouco, curtos períodos de tempo e fazer muito bem feito aquilo. E é isso. E na visão do yoga, mais importante ainda é você ter um sentido de quem você é, para que o fazer nasça do ser, nasça como uma expressão criativa do teu próprio ser, de um ser autêntico que é você mesmo, e que se expresse na ação, construa a partir da ação. Né? E ao invés de, na ausência dessa conexão com o ser autêntico que se coloque o fazer como um modo de criar sentido para si, por não se estar em contato com esse si mesmo autêntico. Então, há uma necessidade de construir um sentido de si pelo fazer. E na visão do yoga inverte isso. A investigação sobre quem você é, a abertura para uma instância criadora dentro de si próprio, se expressará naturalmente numa ação, num fazer, só que esse fazer terá uma qualidade criativa, transbordante, né? Que pode ser ela mesma criadora do seu sentido. Eu penso assim, que às vezes as pessoas saem fazendo sem saber o que estão fazendo. Fazem muito, mas no final das contas não tem uma razão. Né? E se você fizer aquilo através do que ressoa no teu coração, através da tua essência, você faz. E não precisa ser muito. Muitas vezes a ação é um esquecimento de si, né? Um modo de se manter distante de si. Ou é, por se estar distante de si, tentar se ocupar com algo que ele, digamos, impeça de sentir muito profundamente a falta de si. Então, o vazio da falta de si, às vezes é preenchido por um fazer frenético, né? Uma distração. Isto é desgastante e isso gera uma espécie de desequilíbrio. Já expressa um desequilíbrio, mas cria outros. A gente vê essa distorção de visão sobre o que é feito na extrema queixa da humanidade atualmente, que é cansaço crônico. Estão sempre cansados porque talvez não estejam fazendo nada que ressoa. Exato. E isso é uma coisa bem interessante nisso tudo aí, que tem a ver com nutrição, né? 100% a ver com o yoga, né? Porque a ideia do yoga é que nós somos campos energéticos, somos seres movidos à energia. Somos energia movidos à energia. Ou seja, a energia que você absorve com a alimentação é um dos modos de trazer energia para colocar em movimento toda essa estrutura humana, psíquica, orgânica, energética. E essa vitalidade que se absorve nos alimentos, coloca em funcionamento todo esse processo psíquico, orgânico, ela também é absorvida pela respiração. E é uma forma de nutrição. A respiração é uma forma de nutrição, as impressões sensoriais. As impressões sensoriais são um modo de absorver energia, né? Pelo que você vê, pelo que você escuta, por todos os sentidos, né? O aroma, o toque, todos os sentidos trazem energia e alimentam, né? Portanto, são formas de nutrição. E qualificar todos esses modos é algo fundamental. Você ter uma visão crítica disso, né? E então poder melhorar e otimizar. Então, assim, o que você come é fundamental, como você respira é fundamental.
o teu grau de atenção na hora de ver, de contemplar, de olhar, de escutar, o quanto de presença alguém tem ao receber as impressões sensoriais, vai determinar o quanto ele vai aproveitar da energia que está sendo absorvida por essa impressão sensorial. Quando você contempla a natureza, quando você escuta atentamente os sons, mas muito presente, muito relaxadamente, contemplativamente, você consegue absorver aquela energia e aproveitar aquele combustível vital que está sendo absorvido, que é muito sutil. Aí a respiração é algo central para que se tenha exatamente um ímpeto vital, criador, com coragem, com transbordamento, uma vida doadora, uma vida que transborda. É necessário ter um alto nível de vitalidade e para isso é necessário saber respirar. Sim. Aproveitar essa nutrição que a respiração te traz a cada passo, porque você não fica muito tempo sem respirar. Se a gente conseguisse agrupar a nutrição que vem pela presença e a atenção nas impressões sensoriais, pela respiração, técnicas respiratórias apropriadas, e por aquilo que você ingere, pelos alimentos, você teria realmente uma alimentação integral, digamos assim. Uma nutrição integral. Uma nutrição integral, em todos os níveis, né? Isso torna um ser humano mais forte. E o interessante, para completar a ideia, um ser humano mais forte, ele se sente seguro, e quando ele se sente seguro, ele fica em paz, e quando ele fica em paz, ele se abre para algo que está além dele mesmo, para algo atemporal, para algo incondicionado, para algo sagrado, que pode lhe inspirar na vida, em cada momento. É incrível como essa conexão, né, da respiração. Ontem mesmo eu estava comentando contigo que eu fiz uma prática, ministrei uma prática, e eu falei, o primeiro nutriente que a gente pode receber é o oxigênio. O primeiro é através dos pulmões. Uhum. Depois dele vem a água. Depois dele vem as coisas sólidas. Mas sem ele, não há como absorver a alimentação, não há como absorver. Então, o oxigênio é a primeira forma de nutrir, né? Uhum. Por isso que eu me identifiquei muito com a prática do yoga e mais ainda do Kundalini Yoga, porque eu via que para alcançar o equilíbrio em oferecer alimentos, a gente precisa fazer com que a pessoa tenha níveis de consciência para escolher alimentos, né? Níveis de consciência para tomar boas decisões, estar com a sua mente estabilizada. E esse é o caminho que é individual de cada um, né, Cacau? Então, assim, que passo que eu posso dar agora? Eu posso começar a tomar água, respirar? Posso comer uma fruta? A gente vê, né? Eu também vim do interior, a gente vê o quanto a visão de quem nasceu no interior, se criou no campo, né? Chácara e tal. Você tem uma conexão com a natureza profunda e hoje a gente tem nas cidades essa desconexão, né? Sim. Que é uma distração com outras coisas e que não consegue encontrar aquele nutriente que é o oxigênio, que é, né? Então, isso que você fez de viver, né, no interior e ter essa conexão, às vezes foi um grande passo na tua infância, que talvez uma criança que nasceu na cidade não teria esse acesso, né? Sim, perfeito. Inclusive, nesse aspecto que comentei antes da contemplação, né? Porque, assim, tipo, eu realmente lembro que a primeira experiência de meditação foi olhando para o céu, né? Deitar na grama e ficar olhando para o céu por muito tempo e ver como é que as formas aparecem e desaparecem, como é que as nuvens tomam formas e somem, uns pássaros voando. E contemplar os animais também, ficar observando como é que uma vaca fica ali mastigando por muito tempo, contemplativamente, meditativamente. Então, assim, esse caráter contemplativo da vida, né, que é realmente algo essencial hoje. Na nossa época agora, é necessário reaprender a contemplar, observar relaxadamente a vida, né, para poder atuar com mais precisão. Então, assim, essa alimentação da contemplação, da observação, alimentação, nutrição, né, da respiração, em lugares em que a energia está vibrante, onde o nível de prana, né, que a energia vital está alto, e alimentar-se. Quer dar abrir um parênteses e explicar o que seria o prana? Porque talvez a audiência não saiba. Sim. Prana é simplesmente uma palavra indiana para
força vital, energia vital, que a gente absorve a cada passo, ou seja, é a força vital. É o sopro divino, né? Como biblicamente quer dizer, o sopro que é que faz o bonequinho de barro caminhar, né? É o sopro divino que coloca em movimento o humano. E esse sopro nunca parou de ser dado. Ele é dado o tempo inteiro. E você absorve de forma, digamos, involuntária esse sopro, porque o corpo respira, mas você pode conscientemente respirar e então otimizar a absorção desse sopro divino, dessa força vital. Melhorar o nível de absorção e, mais interessante, de direcionamento dessa força vital para áreas estratégicas que vão ampliar e melhorar sua qualidade de vida emocional, mental, te abrir para uma dimensão espiritual, independente de religião, mas uma dimensão do sagrado, do humano, que está dentro de cada um, potencialmente ali, para se abrir, né? E um alto nível de força vital no campo psíquico, emocional, orgânico, nas células, o nível de oxigenação celular, a energia que flui nos meridianos, nos centros de armazenamento vital, chamados chakras. Quer dizer, tudo isso faz parte da vida, todo mundo já está fazendo, de uma forma, digamos assim, sem muita orientação, mas faz. E o que se pode fazer é aprender a respirar melhor, aprender a contemplar, relaxar, aprender a se alimentar melhor também. Porque isso é para quê? Não é para você viver mais tempo apenas. É que para você possa viver plenamente a cada passo. Né? Quer dizer assim, a profundidade com que você vive a cada momento é até mais importante do que o quanto tempo você permanece aqui nesse planeta. Mas o que você é capaz de acessar da essência da vida, do néctar da vida enquanto está aqui. Em cada segundo. Cada segundo. Que está aí disponível, não é alguma coisa apressada, não. É que cada segundo está te trazendo uma notícia do infinito. É incrível como às vezes as pessoas dizem que a vida é curta ou o tempo é curto e na verdade essa visão de tempo é um pouco distorcida, porque o tempo é muito longo e a vida é extremamente longa. Né? Estamos nos movendo na eternidade. E a cada passo você pode acessar essa instância. E ela te traz paz, relaxamento, mas não te tira da realidade temporal. Ao contrário, ela te dá mais combustível para ser criativo, para atuar dentro da temporalidade, dentro do mundo das relações. Bom, Cal, essa visão, né, contemplativa, de atenção plena, seja, enfim, no alimento ou nas experiências da vida, ela vem ancorada muito no Tantra, né? Que é o berço aí do yoga, de onde tudo vem. Sim. E talvez na infância, todo ser humano ele já tenha isso muito aceso em si. Sim. E às vezes vai se apagando no decorrer da vida. Sim, sim. Nessas tradições de sabedoria assim, ancestral, várias delas, elas falam sempre que cada pessoa já teve momentos onde ela teve um insight, ela teve uma abertura para algo sagrado, atemporal, infinito, quando criança, mas não se dá conta, não tem elementos para reconhecer, ela apenas se sente muito bem, né? E de fato todos têm, em algum momento, essas aberturas, essas brechas assim entre as nuvens, né, da mente, esses momentos em que o sol está e o céu está ali aberto. E isto é um fator também que impulsiona uma pessoa a procurar essa completude do céu azul, do infinito, né, na vida, e sente falta disso, porque pode. Geralmente você sente falta do que pode, né? Você sente falta porque aquilo está dentro do seu campo de possibilidade. Sente falta de realizar aquilo, de vivenciar aquilo. Então existe uma falta, um sentido de falta de algo infinito, pleno, completo. Mas as pessoas têm uma ideia equivocada sobre essas expressões, elas não são estáticas, elas são ativas, elas são criativas. A completude é sempre criativa, a plenitude é sempre criativa, ativa, mas ela transborda. Ela não age para se preencher, ela age para compartilhar do seu ser, da sua completude. E todos já tiveram. Quando eu comecei a meditar, a mergulhar nas experiências de meditação,
Muitas vezes eu me dei conta e me lembrei de situações que eu tinha vivido aquela mesma, ou algo muito parecido quando criança. Em situações bem, assim, digamos, simples da vida, prosaicas, coisas simples, tipo, tá na natureza, tá numa cachoeira. Tá. É esse exemplo que você deu de ficar olhando para o céu, né? Uhum. Isso é, por exemplo. Essa contemplação. Às vezes a criança pega uma florzinha e ela fica um tempão ali, contemplando, brincando com uma coisa tão simples. E o ser humano, ele às vezes atropela os detalhes. Os adultos, eles atropelam os detalhes, né? Que trazem a presença, que trazem sim, isso. Sim, exato. E essa atropelação, ela vem na alimentação também. Sim, você vai entrando no automático, né? Aquela coisa que eu diria assim, é uma visão não crítica, no sentido que não é crítica, no sentido de que não tem um olhar que pretende investigar claramente se aquilo é mesmo o que parece ser ou se tem algo mais ali que não está sendo visto. Ou seja, olhar com mais clareza e trazer clareza para esse olhar e distinguir as coisas, clarear e investigar, questionar para poder descobrir novas possibilidades. Em todas as áreas isso é fundamental. Né? Então, assim, nessa visão yoga sobre nutrição, então, como comentei antes, aquelas dimensões todas, e elas estão a serviço, essencialmente, de uma possibilidade da qual o humano sente falta, que é de estar em paz, de estar conectado com algo que brota, digamos, intuitivamente, ou não voluntariamente, mas que brota dentro de si como uma emoção, uma cognição, né? um insight, uma intuição, um impulso criativo. E uma pessoa, então, pode viver assim, desse modo na sua vida. Né? Sim. Acal, e passando a tua infância ali, você teve algum momento assim, disruptivo, quando de repente saiu de casa, ou disruptivo na tua alimentação, no teu estilo de vida que mudou, além do fato de ter mudado o consumo ali, excluído o consumo de carne e tal? Sim. Teve várias, assim. E é interessante, existe um estudo sobre os ciclos da vida, né? Existem vários ciclos de 7 anos, de 11 anos, de 18 anos, existem ciclos nos quais grandes mudanças podem ocorrer e ocorrem em alguma medida. Então, assim, com certeza, algumas experiências internas, assim, coisas de alteração de percepção, de aberturas de percepção, de acesso a um nível de realidade fora do conhecido, né? E que abriu novos horizontes e novas vontades e movimentos a explorar. Então, assim, eu fiquei realmente... Teve vários momentos assim, e em alguns momentos eu fui viajar, eu realmente senti que eu tinha que alguma coisa me movia em direção a um desconhecido que não era só internamente, mas também fora. A tua família, ela tinha algum hábito de cultivo, assim, de saúde, de plantar comida, né? Tinha um hábito. Coisas assim. Comiam comida da terra, mas praticar algum tipo de esporte ou alguma coisa. Sim, eu jogava muito futebol, eu joguei bastante futebol, quase fui jogador de futebol. Olha só. E assim, quando eu mudei... Você tem irmãos, Acal? Tenho irmãs, 2 irmãs. 2 irmãs. E, assim, quando eu me dei conta, então, como eu comentei antes, quando eu me dei conta que eu tinha interesse, desde sempre, realmente senti esse interesse por algo transcendente, ou algo desconhecido, algo a ser explorado dentro de mim mesmo, no sentido de abertura, de percepção, de clareza e tal, sempre senti esse anseio, essa abertura, esse interesse de explorar possibilidades assim. E realmente, desde criança, assim, depois dos 13 anos que eu fiquei lendo, comecei a ler e tal. Teve algum livro, assim, que mudou a tua vida? Teve vários, mas o primeiro livro que eu li quando eu tinha 12, 13 anos, 13 para 14, porque eu fiquei uns 2 anos lendo esse livro, foi o Hamlet, do Shakespeare. Quando eu estava na escola e veio uma pessoa vender livro, com um catálogo de livros. Isso era em 1800.
Eu E aceito não. Ou sim. Não tô sabendo. assim, e então, veja só, quando eu era praticamente criança, assim, eu já pré-adolescente, e o adolescente. E assim, então, realmente em torno de 12 anos para 13. Primeiro, a minha impressão, bom, eu tinha uma ideia assim, me interessa saber com quem sabe. Então me interessa quem é muito sábio. Eu não tinha a menor ideia de quem era sábio ou não, mas eu tinha essa ideia de que quem é muito sábio é interessante e me interessa conhecer com quem sabe. Então, quando essa pessoa foi mostrar uma série de livros, né, eu não sei da onde que eu tinha essa ideia nessa época, realmente eu não sei de onde, mas a minha impressão é que Shakespeare era realmente Alguém que sabia. alguém que era um representante, né, era representativo de uma sabedoria fora do comum. Então, eu comprei o livro de Shakespeare, Hamlet, e fiquei lendo esse livro durante uns 2 anos, mais ou menos. Eu lia com um dicionário, para entender as palavras, colocava as frases, eu pensava assim, eu colocar a frase do jeito normal, porque o texto era uma linguagem clássica, então as frases são construídas de uma maneira diferente, então eu procurava colocar numa linguagem mais comum para entender o que ele está dizendo, familiarizar com mais facilidade, etc. Tanto que até hoje eu lembro várias passagens do Hamlet. Então, realmente, esse livro foi bem interessante. Ele já começa com muitas indagações sobre a vida, sobre a morte, sobre o que é a morte, o que é a vida, o que é o ser, o que é o não ser. E esse então, aí foi o início do caminho da filosofia. Depois, de certo modo, mesmo sem ter noção. E depois fui encontrando outros textos e lendo também coisas assim de filosofia e das tradições indígenas também, dos livros que falavam desses assuntos, da sabedoria ancestral, etc. Mas o Bhagavad Gita realmente foi um livro também dentro desse... Foi marcante porque foi um livro final dos anos 70, assim, foi um livro que me deu a impressão que eu já sabia aquilo que eu estava lendo, me dava uma impressão de familiaridade com as ideias que tinham ali. E ele era colocado de uma maneira muito clara e muito precisa e muito enfática, com os comentários sobre o texto original. E então foi ali que eu percebi realmente que não fazia sentido comer carne. Então, nesse aspecto alimentar, realmente foi quando eu li o Bhagavad Gita. Você tinha quantos anos, disso. Mais ou menos, Natal? Não estou... Teria que lembrar aqui, mas em torno de talvez de 18 para 19 anos. Sim. E já praticava yoga? Não, eu tinha interesses espirituais, de meditar, de investigar, de ler. Mas, a meditação era muito instintiva, não tinha uma técnica. Exato, mas com o Bhagavad Gita, que fala explicitamente de meditação, fala mais claramente de yoga. Porque o que eu ouvia falar de yoga nessa época era alguma coisa que não me interessava. Que era assim, yoga é bom para pessoa que está muito nervosa, não sei o quê. E eu não tinha esse interesse, sabe? Quando eu vi o Bhagavad Gita, eu fui entender que yoga era algo muito além disso, algo que tinha a ver com a vida, inclusive que também é bom para quem está muito agitado, muito nervoso. Mas por uma outra via de entendimento, também chega nisso também, mas sim como uma possibilidade humana de descobrir o seu potencial, né? De consciência, de novos territórios no próprio ser, né? Quer dizer, aquela coisa de que o ser humano utiliza uma porcentagem muito pequena da sua capacidade, tanto cerebral quanto de consciência. Ou seja, a impressão de que existem dimensões ainda inexploradas do próprio ser. E uma instigação para explorar, para ver o que é descobrir possível. Descobrir esse território que era desconhecido. E também quando criança, eu me lembro que eu ficava brincando de fechar os olhos e abrir e deixar e fazer mudar a forma das coisas. E eu me lembro muito bem de uma percepção uma vez que eu, fazendo essa brincadeira com os olhos, eu vi que as coisas ficavam de outro jeito. E a meu insight na época, quando criança, é de que as coisas poderiam não ser do jeito que elas eram vistas, poderiam ser de outro.
Então, também só me alimentava sem anseio de descobertas. Então, que a vida não é o que parece, porque depende de como você olha. E nesse caso, é coisa que eu vou descobrir depois, mas esse como você olha, inclusive, é como os seus olhos se colocam. Se eles ficam um pouco fechados, você altera o que você está vendo. Então, veja só, quando criança eu fui tendo esses insights, tipo, a vida não é o que parece, dependendo de como você olha. Depois fui descobrir que esse como você olha tem outras implicações. Você pode estar com os olhos abertos, mas existe uma lente temporal, com referenciais, né, de conhecimentos, de experiências, de coisas que foram sendo introjetadas na vida, nas relações com o mundo, e vão gerando todo um filtro, todo um véu interpretativo diante do fenômeno da vida. De tal maneira que se enxerga mais aquilo que coloca, ou aquilo que o véu permite ver, né, aquilo que o véu configura como realidade, e mais o quanto isso é real, o quanto isso é uma interpretação subjetiva, pelos filtros do passado, etc. Naquela época eu não tinha esse tipo de insight, mas já tinha uma desconfiança disso. Entendeu? E depois, quando fui mergulhando mais na meditação, e você vai realmente percebendo que existem esses filtros e que é possível olhar de fora deles. E que a vida ganha outro brilho, outra luz, a vida realmente fica infinita, interessante, criativa, radiante, quando esses véus desaparecem. É muito incrível essa tua expressão, que a vida não é o que parece, porque se todo ser humano, no momento em que ele está nesse modo automático, né, cheio de véus e justificativas para tomar algumas decisões, se ele simplesmente parasse, percebesse que não é bem aquilo, pode ser mais do que aquilo. Isso. Né? Exatamente. Isto é o propósito do yoga. Né? E o Kundalini Yoga ele trabalha exatamente com essa perspectiva. Por isso que é chamado Yoga da consciência. Que a gente se dá conta de como é que a gente observa a realidade. É observar o modo a partir do qual nós estamos observando. E então poder se dar conta desses filtros, desses véus interpretativos. E a meditação é mergulhar profundamente nisso, de tal modo que se torne possível um olhar com menos véus, ou sem véus, ou ir diminuindo a densidade desses véus, como se fosse a densidade das nuvens, que vão diminuindo, e vai aparecendo mais luz, mais calor, o brilho do sol vai aparecendo através das nuvens, né? E esse brilho que aparece através das nuvens vai te trazendo outro sentido, outro significado, né? Para si mesmo, antes de mais nada, e para a vida. Isso é até muito que as nuvens desapareçam, então é a benção da vida. Quando se vive é muito difícil deixar o céu limpo. No meio do monte de informações que a gente recebe, né, nessa vida moderna, a gente vai tentando clarear com práticas diárias dessa percepção toda, mas é sempre um trabalho, assim, né? É um serviço que é aquilo que eu falei, e às vezes eu repito aqui, que é uma frase tua, que é um esforço e depois se transforma em força. Quando você percebe a clareza, aquilo é uma força que te impulsiona a se manter com clareza. Isso. E é um trabalho diário, né? E esse olhar que parte desse espaço do céu azul, vamos dizer assim, ele, ao observar o fenômeno da vida, ele sempre tem um entendimento que é mais criativo do que reativo, ele vem mais do instante do que dos referenciais anteriores, mas ele se expressa como uma cognição direta que aparece como um pensar, como um sentir, como um fazer. Só que ele traz sempre um caráter criativo. E, ao invés de ser repetitivo e repetir o passado, ele sempre traz um olhar atual, que por isso mesmo tem a ver com o ato, com o instante, e por isso mesmo ele é criativo. E eu tento sempre desmistificar. Algumas coisas a gente desmistifica, outras a gente torna mais místicas, né? Tudo bem, Sim. né, Cal? Mas eu tento desmistificar a prática do yoga para que as pessoas entendam que é uma ferramenta moderna que deve ser praticada para que a gente consiga atravessar, né? As condições do dia, inclusive na alimentação. Então, assim, eu recebo muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas, e às vezes eu falo assim, o que eu trato dentro do consultório não é alteração de peso, alimentação. O que eu trato dentro do consultório, na maioria das vezes, que eu converso com as pessoas, é ansiedade, depressão.
que escoa para compulsão alimentar, que escoa para um comer sem pensar, né? Isso. Sem conseguir discernir, fazer escolhas e aquele automático. Exato. Então, esse trabalho, ele conecta muito com o yoga. Sem dúvida. Né? Sim. Então, das pessoas poderem acessar isso, como que a gente poderia tornar mais palpável para a pessoa que está distante, às vezes, dessa visão, que ainda não acessou, uma forma de ela trazer para o dia, assim, sabe? Trazer para a sua prática de uma forma muito simples e adaptável, assim, né? De entendimento. O yoga, né? É. Sim, uma coisa que uma pessoa pode fazer constantemente é ela se dar conta de como é que ela está fisicamente. O quanto ela está relaxada, o quanto ela está tensa, e tensa sem necessidade. Né? Tipo assim, o quanto você está contraindo o corpo quando não precisa. E se dar conta disso. E então respirar profundamente. Observar o que está acontecendo em torno. Se relacionar a partir de si, dessa presença. Que começa se dando conta do corpo, da respiração. E a partir do momento que você se dá conta do corpo, de como se ele está relaxado, se ele está tenso, a cada passo. Então você pode flagrar durante o dia, tirar várias fotografias de você mesmo durante o dia, vários flagrantes. Então se de repente você se dá conta que está contraído quando precisa. Então naturalmente você tende a soltar. Então quando você dá conta disso, você pode respirar profundo, né, olhar o que está acontecendo, perceber como está se sentindo. Então é se dar conta de si, começando com o corpo físico, com a respiração, e então fluindo para essas outras áreas. E quanto mais uma pessoa vai se dando conta disso durante o dia, mais ela vai ganhando presença, consciência no que ela está fazendo. Então, isso é uma forma muito simples. Uma coisa interessante também, para quem pratica yoga, para quem quer começar e poder trazer para o dia a dia, seria assim, cada vez que você completa alguma coisa, que você completa uma ação, que você completou um processo, tipo você vai se alimentar. Então, antes de você começar a se alimentar, você fazer essa conexão com você mesmo, se lembrar, se conectar com o teu próprio ser, respirar profundo, relaxar, entrar em conexão com a própria presença, com o infinito dentro de si. Respirar profundo, se dar conta disso. Então você vai fazer aquilo que você vai, que nesse caso se alimentar, com mais consciência. Quando você termina a alimentação, você vai trabalhar, ou você vai conversar com alguém. Você se dar conta, então, dos passos durante o dia, de que durante o dia você muda, os momentos mudam, você muda de contexto, você vai fazer outra coisa naquela hora. E a cada vez que você vai começar uma coisa nova durante o dia, né, você poder se dar conta de si mesmo, respirar profundamente. Inclusive, você poderia até sofisticar ainda mais isso e propor para você mesmo uma intenção profunda do teu próprio ser naquilo que você vai fazer. Qual a sua intenção com o que você vai fazer? Em todos os sentidos, nas relações, em conversa com as pessoas, na alimentação, no trabalho, quando você vai à praia, você ter aberto uma intenção muito ampla, assim, que te coloca dentro de um contexto que vai fazer com que você flua com mais presença durante aquele momento. Ou pode ser que uma hora você só quer relaxar, quer ir à praia, quer olhar o céu, quer ficar em paz, se abrir para isso e deixar fluir. Isso é também uma abertura. Mas você estar presente antes de entrar nas situações ajuda você a estar presente durante as situações e viver com mais consciência de si, o que lhe ajuda a gerenciar melhor as emoções, os pensamentos, as atitudes. Não se policiar no sentido de tentar se adequar a modelos pré-concebidos, mas sim de se dar conta, de ficar presente. E você naturalmente vai perceber o que é apropriado, o que não é, o que cabe naquele momento, o que não. Porque você vai estar presente, você está mais... É muito incrível, né? A gente vai trazer isso para a vida. Essa presença, né? Essa observação, ela precisa ser reacesa, assim, né? Do que a gente tem visto.
E ela dá bons resultados e rápidos. Então, assim, é um pequeno ganho que uma pessoa pode ter se ela testar um dia. Sim, sim, sim. Olha, hoje eu vou acordar e eu vou sentar aqui, vou tomar meu café da manhã e eu vou respirar antes. E vou perceber como eu estou me sentindo. Sim. E vou pensar, eu vou tomar o café da manhã, o que eu quero? Eu quero me alimentar e ficar disposta. Ela vai se sentir disposta, provavelmente. Se abre para isso. E no decorrer do dia, se ela fizer tomar decisões a cada momento, né, de estar em si mesma, ela já vai perceber a experiência nela mesma naquele dia. E isso é muito bom, né, Cal? Sim. Que a pessoa consegue materializar, porque muitas pessoas, elas precisam, às vezes, materializar, que é a palavra, né? Tipo, ter a experiência e perceber imediatamente para conseguir aderir àquela prática. Claro, com certeza. Assim, a prática de yoga, né, é algo que está cada vez mais disponível em muitos lugares, em toda parte. E o trabalho de Kundalini Yoga especialmente trabalha com a respiração. Então, é interessante uma pessoa fazer a experiência com a respiração e experimentar. Eu diria para alguém que tem interesse em experimentar o yoga, procurar um local e praticar. Fazer uma aula experimental se sentir. Mas se você quer começar trazendo para o seu dia a dia, pode seguir essa sugestão de se dar conta antes de cada momento novo do dia você retornar para si. E existem algumas respirações que você pode utilizar também. Respirar profundo, contar o tempo que você leva para inspirar e fazer o mesmo tempo para exalar. Falando isso de modo muito geral, porque pessoas, se ela pudesse reter o ar ao mesmo tempo também, mas pessoas que têm hipertensão, que são cardíacos, não é interessante fazer a retenção de ar. Mas, enfim, o ritmo respiratório influencia no ritmo mental e emocional. Isso é algo que se observa, qualquer pessoa pode observar. Então, se você intervém sobre o ritmo respiratório, você intervém no ritmo mental. Você pode desacelerar, pode ativar, pode revigorar, pode estimular o sistema nervoso parasimpático, por exemplo, se você exala o dobro do que inspira, você tem um efeito tranquilizante, calmante. E assim tem várias coisas que uma pessoa pode aprender. A respiração é muito poderosa, né? E eu tenho recebido muitas pessoas que apresentam crises de pânico. Sim. E a característica, né, principal da crise de pânico é a taquicardia. A taquicardia é a respiração ofegante que sobe aqui, né, pro tórax. E uma dificuldade, às vezes um bolo na garganta, uma dificuldade de trazer o ar. E a maioria das vezes, essa situação, ela é causada por uma condição da psique. Sim. E não tem nenhum bloqueio físico. Sim. Você pode respirar, mas você não consegue. Exato. Porque ela entrou numa aceleração emocional, né? Mental e emocional, que desencadeia uma série de efeitos neuronais, glandulares, ou seja, ela cria uma realidade virtual, praticamente, mas vivida nela, em termos glandulares e neuropsíquicos, de tal modo que ela está vivendo quase como uma alucinação, digamos assim, é um tipo, né? E que, por sua vez, cria uma condição que dificulta, por exemplo, a pessoa conseguir regular a própria respiração. Então, assim, quando eu trabalho com yoga terapia, que é a aplicação do yoga para casos específicos, né? E eu atendo pessoas individualmente, etc. Eu já atendi pessoas assim no telefone, em crise de pânico. E estavam num estado assim extremo. E então, conversando com a pessoa, dando algumas orientações de como ela poderia se posicionar, ficar em pé, flexionar as pernas, enfim, algumas orientações que eu ia passando para a pessoa tirar o excesso de estimulação cerebral e trazer os estímulos mais para o corpo, para as pernas, especialmente para os pés, aterrar, sentir os pés no chão, diminuir aquela intensificação toda, respirar de uma maneira. Eu me lembro de um caso assim, onde a pessoa realmente foi sentindo, que foi passando, e eu fui conversando para ela se dar conta que ela que está criando. Depois de um certo grau de relaxamento mental e emocional, a pessoa vai conseguindo perceber que não tem nenhum dado empírico que justifique aquela reação.
Trazendo para uma racionalidade muito, muito empírica, muito simples, tipo assim, né? E, claro, na medida em que a pessoa se acalma. E ela consegue se acalmar ainda mais quando ela consegue se dando conta desse processo que ela mesma está projetando. Incrível, né? É bem complexo, é interessante, e o trabalho de yoga, assim, é bastante preventivo, e em casos clínicos, o yoga terapia coopera com outros tratamentos e pode contribuir bastante para melhorar no momento da crise, ou para criar uma condição que evite a crise, né? Eu li um livro que se chama A Longevidade do Cérebro. Sim. É de um médico. Agora eu não estou lembrando o Dr. nome. Dharma Singh Khalsa. Isso, a calça. Eu conheci ele pessoalmente. Né? E incrível, eu gostei muito do livro dele porque trouxe exatamente isso, o quanto a psique influencia em diversas doenças. Sim, com certeza. Isso é bem interessante, porque, assim, veja, uma aceleração, um desequilíbrio, vamos dizer assim, no plano emocional, mental, ele afeta o corpo, afeta o sistema glandular. Bom, o próprio estresse já é uma reação decorrente de um sentimento de ameaça, né? Quando você sente que algo lhe ameaça, naturalmente existe um alarme que faz com que a pituitária, né, para ser breve na explicação, mas eu acho que todo mundo sabe disso, toda vez que você se sente ameaçado por alguma circunstância, né, ocorre uma potencialização da sua capacidade de resposta, que é decorrente dessa interpretação de que o que está ocorrendo em torno é ameaçador. Então o cérebro interpreta assim, e ele manda uma mensagem que passa por várias instâncias cerebrais, chega na pituitária, e a pituitária dá um comando para a suprarrenal, que produz adrenalina e cortisol e coloca no sangue para melhorar a sua capacidade de responder àquela situação. Então o estresse é uma ajuda da natureza para melhorar a sua capacidade de responder a uma situação ameaçadora. Sobrevivência. A questão é em que medida isso é ameaçador e ao que isto é ameaçador. Em geral, muito do estresse é ameaçador à imagem que cada um tem de si mesmo, e não a um si mesmo autenticamente estruturado e originado. Ou seja, uma ideia de si mesmo frágil, insegura, inconsistente em boa medida, coisa que está cada vez mais comum, gera constantes sentimentos de ameaça. Porque a ideia do que o outro pensa, a opinião do outro, o procedimento, o contexto do mundo, etc., pode ser interpretado como ameaçador e pode estar provocando reações de estresse constantemente para melhorar a capacidade de resposta. No entanto, o desgaste que decorre daí e a dificuldade em sair dessa reação é que vai ter uma série de efeitos nocivos, né? Com isso, a gente pode perceber o seguinte, que o modo de interpretar a realidade gera uma resposta emocional, né? Se eu interpreto que uma coisa é ameaçadora, pela perspectiva a partir da qual estou interpretando, pelos filtros todos que estou usando, estou interpretando que isso é ameaçador. E vou ter uma resposta emocional a algo que é ameaçador. E vou ter uma resposta glandular e orgânica, etc., a isto que supostamente é ameaçador. No entanto, como é que foi desencadeado isso? Foi o modo de entender, de interpretar a realidade. Foi isso que desencadeou uma reação afetiva, neuronal, glandular, etc., né? Então, assim, o modo como se vê o mundo determina uma série de reações que implicam a vida toda e que colocam, que envolvem, né, o organismo todo, Implicam na tudo saúde. mais. 100% vai repercutir na saúde do coração, das glândulas, etc., de todos os órgãos. Inclusive, isso é uma das coisas que eu costumo estudar no yoga terapia, no curso de yoga terapia. É exatamente estudar os padrões psicológicos que estão associados às enfermidades orgânicas e como é que é possível trabalhar no mecanismo de formação desses padrões psicológicos para que se possa evitar o sair deles, né? Então, com isso, a gente está vendo que a saúde do corpo é totalmente influenciada
Pela mente. Pelo modo como você vê a realidade, pela sua cognição, pela clareza, né? Por outro lado, né, o próprio entendimento da realidade, ele é influenciado por filtros que têm componentes emocionais. Tem receios e tem anseios. Como você está hoje, né? Tem receios e anseios que fazem parte do filtro que vai interpretar a realidade, que vai gerar um senso de realidade, que vai gerar outra resposta emocional, e também daí glandular e neuronal, etc., que vai repercutir na saúde do corpo. Então, o ser humano é um todo complexo, mas ao mesmo tempo simples, e que flui sempre nessa integralidade. Então, um ponto determinante é a questão: que é esse eu? Que sou eu? Que é esse ser que olha? Desde onde você olha a realidade? Quem é se você se vê vê potente e forte, você enfrenta com menos... Exatamente, quando você reconhece seu potencial intrínseco de ser o que você é, de que o que você é não está em jogo, porque ele já é. Né? Ele já é, e a partir do que ele é que ele interpreta e responde à realidade. Isso gera um sentimento de força, de que te traz mais clareza para observar e mais tranquilidade para responder ao que acontece. Então, isso que você falou. Quando essa força transborda, ela se manifesta de uma maneira serena, criativa, atuante, sim, mas ao mesmo tempo em paz. Né? E isso é possível. O humano está em busca disso, de algum modo. Né? O que a gente vê é assim, antigamente o ser humano ele se deparava com uma cobra e ele ativava o seu sistema parasimpático, né? Produzia cortisol, estresse, ele ali controlava uma situação que ameaçava ele. Agora, ele se depara com um problema muito menor do que uma cobra e ele dispara o mesmo grau de estresse do que uma cobra. Sim. E não vai ter um enfrentamento físico, inclusive. Não vai correr, não vai lutar, né? Porque essas são coisas subjetivas, são coisas do mundo das relações em geral, né? Então, por isso que é importante a atividade física também, o correr, o caminhar, o praticar yoga, etc. Porque isso também descarrega um tanto dessa energia que foi mobilizada na situação de estresse. Então, é parte de um trabalho de gerenciamento inteligente do estresse, a atividade física. O corpo física, está em ação, né? A expressão das emoções, né? Que a gente faz isso no yoga terapia, para você expressar as emoções que você está reprimindo durante o dia. Você não pode expressar o tempo inteiro quando se sente raiva, quando se sente vontade de chorar, vontade de gritar. Você não fica fazendo isso o tempo inteiro, mas, no entanto, digamos assim, foi desencadeada essa ação expressiva, mas ela foi retida. E ela fica retida nos músculos, retida no padrão respiratório, retida ali uma efervescência toda ali, mental, emocional. Então, nas práticas onde você pode liberar isso, você gera uma descompressão que te permite olhar com mais serenidade as situações, porque deixa de ser acumulativo isso. Então, você contribui também, né, para uma pessoa se sentir mais serena, mais em paz. E voltando para a questão do estresse, ela pode dispensar o estresse. Quando você não se sente ameaçado, naturalmente o estresse é dispensável. Ele é necessário quando se sente ameaçado. Mas se você confia no seu potencial de resposta, na sua intuição, na sua capacidade de fazer a leitura da realidade no instante em que ela está acontecendo, né? Então, naturalmente, você vai estar mais tranquilo para viver e vai ter menos situações ameaçadoras. E o estresse será dispensado. Mas se houver uma situação ameaçadora, o estresse é bem-vindo. Agora, é preciso saber sair dele. Né? Então, assim, o grande aspecto do gerenciamento do estresse não é nem não entrar no estresse, o que é também, mas é saber sair. Se a cada dia você tem uma situação que tem um grau de ameaça, vamos imaginar que seja real, todo dia você estressa ou todo dia você precisa sair do estresse. Não há problema que você estresse, desde que você saiba sair. Se você sai do estresse, você evita o efeito nocivo do estresse. Você aproveita o potencial criativo do estresse. Você desativa o estresse, então você evita o efeito nocivo.
Eu penso que tudo tem uma razão, um ponto positivo que pode ser usado para ampliar, Sem né? dúvida. O estresse, né? A gente fala o hormônio do estresse, o cortisol, ele é necessário diariamente pela manhã para que você consiga levantar da cama. Se você tiver níveis negativos de cortisol, Ou de adrenalina. você não acorda. Sim. Então, a gente precisa de uma quantidade equilibrada. O ponto é em que a gente anda com desequilíbrio, uma expressão muito significativa em diversos momentos do dia e a pessoa não consegue fazer esse manejo do estresse, né? E daí entra naquele excesso. E tem um outro ponto que é interessante, que é o estresse, ele gera emoções. Então, ele pode gerar raiva, ele pode gerar várias coisas, só que a raiva, ela pode ser usada a seu favor? Assim, se você souber fazer o manejo dessas emoções, né? Então, a gente pode dizer que o estresse ele potencializa a capacidade de resposta. Quando necessário. Quando não necessário, ok, você flui com a sua própria força natural a cada instante. Mas se ele é necessário, você utiliza criativamente essa força e, em seguida, se solta, relaxa. Então, aprender a relaxar profundamente é um modo de criar uma reação inversa, uma reação bioquímica inversa do estresse. Por isso, aprender a relaxar é fundamental. Hoje, como sempre foi, uma pessoa aprender a relaxar, e o yoga tem uma capacidade de possibilitar uma atividade corporal, uma atividade expressiva, né, das emoções reprimidas e uma possibilidade de relaxamento que provoca uma reação inversa à do estresse. E cria uma condição de mais autocompreensão, de autorreconhecimento, que pode tornar dispensável o estresse. Né? Aí você escolhe sem problema. Se você, por quanto tempo quer ficar estressado por aquela situação. E um ponto interessante também é o seguinte, com as práticas respiratórias você pode produzir adrenalina, noradrenalina especialmente, com a respiração rápida, chamada respiração do fogo, você tem uma grande produção de noradrenalina que te dá disposição para a vida, sem a tensão e sem o medo que é próprio das situações ameaçadoras. Então, se você cria essa potencialização vital pela oxigenação, pelo aumento da energia vital e pela produção de certas substâncias, como noradrenalina, por exemplo, dopamina, etc. Então, serotonina, tudo isso é produzido pela prática de Kundalini Yoga. E você pode manter esses níveis harmônicos e mais disposto e mais com melhor manter a humor vitalidade, né? E vontade de viver. Conseguir fazer o manejo das emoções, do estresse, dos picos que podem acontecer, né? De estresse, enfim, fazer o manejo disso, né, Cal? Isso é bem interessante, que o yoga é essa grande ferramenta. Mas eu queria escutar de ti, assim, teve um momento ali em que você mergulhou no yoga em si. Sim. Né? Na técnica, na prática, e que você conheceu o yoga. Como que foi esse momento, assim? Foi assim, eu comecei realmente meditação, mergulhando na meditação. E a partir da meditação, eu fui tendo reações, eu fui tendo reações corporais ao estado meditativo. Então, e essas reações eram reações assim de intensificação corporal, onde eu percebi que aquele estado de meditação que eu chegava, ele precisava de um suporte físico, de um suporte orgânico para poder ancorar. Então, assim, o corpo está desbloqueado, relaxado, né? Especialmente isso contribui para que se possa ancorar níveis mais profundos de meditação. Então, comigo foi assim, eu, como eu disse, jogava futebol e tudo mais. Só que, então, eu sempre gostei de atividade física. Mas eu vi que eu precisava de alguma coisa mais sofisticada em termos corporais, que pudesse desbloquear os meridianos, os chakras, pudesse trabalhar de um modo mais sutil com o corpo. E nesse momento você não tinha essa consciência, você só precisava se sentir apto fisicamente para se manter meditando. O que eu percebi o seguinte, que para que eu continuasse mergulhando mais profundamente na meditação e para estar no nível de bem-estar, era interessante acoplar a minha prática ao trabalho de yoga, que envolve posturas, que envolve respirações. Isso foi real. O trabalho com posturas, com respirações, no meu caso, ele foi encontrar, ele foi dando âncora para a meditação. Mas normalmente ele pode ser o inverso também. O trabalho corporal e respiratório
cria uma condição favorável para a meditação, indo daí do corpo para a meditação. No caso, foi da meditação para o corpo. Mas, então, eu comecei a praticar alguns exercícios, algumas posturas, algumas respirações, para dar esse suporte para a meditação. Então, E depois fui estudando mais isso, entendeu? Sim. Daí que eu fui mergulhando mais e fui conhecendo outros recursos mais sofisticados, que inicialmente eu fazia algumas posturas apenas. Tem duas vias de chegar, né? Às vezes você chega através do corpo físico, você quer uma experiência física, né? E às vezes você vem de uma experiência mental, psíquica, de meditação, e as coisas se encontram como Sim. dois rios ali no momento, que precisamos ter esse equilíbrio, né? Esse dourado caminho. E há uma ampliação aí, Então, quanto mais o corpo está relaxado, com o fluxo do sistema nervoso, sistema glandular, sistema energético fluindo, né, em harmonia, isso já predispõe para a meditação e cria uma condição mais favorável para mergulhar em níveis sutis e profundos de meditação, que nada mais é do que o reconhecimento de níveis do seu próprio ser, dimensões, né, digamos assim, até então desconhecidas do seu próprio ser, que trazem essencialmente bem-estar, paz, clareza. Ou seja, é uma descoberta daquilo que você estava buscando. Né? Isso que a meditação realmente traz. E quando você foi buscar, né, a prática do yoga, você estava no Rio Grande do Sul, no interior, tinha acesso? Falava-se sobre yoga? Não. Você foi buscar fora? Muito pouco. Foi basicamente o começo realmente lendo o Bhagavad Gita e meditando com as instruções que o próprio livro dava e entrando fundo ali, com várias coisas ligadas à alimentação, ligadas a estilo de vida, tipo acordar de manhã, tomar um banho frio. Qual é a rotina do yoga? Nesse caso, eu comecei fazendo isso, quer dizer, acordar de manhã, tomar um banho frio e meditar, antes do sol nascer. Porque eu tive sorte, talvez, de não encontrar pessoas que faziam aquilo, porque talvez elas não fossem fazer do modo como o próprio livro trazia, o mestre do livro trazia. Então, eu fui fazendo como ele dizia, e eu fiz realmente como era para fazer. Ouviu na fonte o que era. Exatamente, isso já era desde aquela ideia de ler o Shakespeare. Eu sempre queria ir nas fontes, que eu soubesse que eram fontes. Sim. Então, isso foi bem interessante. Então, assim, de fato, esse estudo facilitou a experiência meditativa, as aberturas de meditação, e o trabalho corporal e respiratório foi entrando, e eu fui estudando a fundo isso, né? E fui aprendendo a ensinar para outras pessoas também, então foi isso que eu faço a maior parte da minha vida nesse planeta até agora, tem sido fazer isso, né? Compartilhar com as pessoas o yoga e nas suas várias facetas, que eu morei em Curitiba durante muitos anos, dei aula numa faculdade, que havia em Curitiba uma faculdade de yoga, durante 21 anos dei aula lá, dava filosofias orientais, os vários estilos de yoga, os textos tradicionais, etc. E fui assim ensinando diferentes tipos de yoga e aprendendo, claro, e ensinando vários tipos de yoga. Simultaneamente, né? Sempre. Até hoje. Sim. E nessa fase assim de você emergir no yoga, perceber que precisava incluir algumas coisas na tua rotina que facilitavam, né? O que foi na alimentação além do vegetarianismo? Assim, algum componente, alguma coisa assim, um alimento que... Quando eu comecei a mudar a alimentação, realmente eu tinha uma noção, eu tinha uma exigência comigo mesmo bem forte. Então, eu não comia algumas coisas definitivamente. Durante muitos anos, na época, né? Isso foi no final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, tinha muitos estilos de alimentação natural que estavam fluindo por aí. Macrobiótica. Eu me lembro uma vez que eu fiquei em Porto Alegre durante o tempo me alimentando sempre na macrobiótica. Eu realmente fiquei magro, mas fiquei com uma disposição tremenda, que eu lembro que depois eu fui jogar futebol e eu realmente não cansava. Eu estava bem mais magro, mas com uma tremenda disposição. Mas algumas coisas, eu talvez tive um pouco dessa influência, dessa visão do Yang, do Yin, que tem muito no macrobiótico. Então, assim, durante muito tempo eu não comia de forma alguma arroz branco, eu não comia pão branco, eu não comia... Isso foi uma época, né? Depois fui tendo outras experiências e abrindo.
Mas durante um tempo, realmente, eu fui bem assim comigo mesmo, tanto que eu fiquei viajando e às vezes tinha lugares que não tinha coisa para comer. Eu me lembro que nos anos 80 eu fiquei em Canoa Quebrada, lá no Ceará. Fiquei por mais de um mês ou dois lá. Bom, eu não comia peixe, não comia arroz branco, não comia várias coisas que tinha lá. Então, assim, eu comia fruta, basicamente. E mel, né? Enfim, comia algumas coisas. E eu realmente senti que eu estava precisando me alimentar melhor, que eu estava insuficiente na minha nutrição. Depois que fui viajando, aí fui para Fortaleza, fui no lugar, e fui me alimentar melhor. Foi buscar onde Fui tinha. buscando outros alimentos, realmente. Então, essa experiência foi através, digamos assim, da de eliminar algumas coisas e buscar outras, mas nem sempre encontrar. Todos os tipos de carne de origem animal, Eu nem você ovo, suspendeu. todo, inclusive ovo. Uhum. E laticínios também? Não, laticínios não. Laticínios, nessa visão yoga, assim, os laticínios eram acolhidos. Então, era uma alimentação lacto-vegetariana na época. Né? Sim. E depois de um tempo eu morei no Amazonas nessa viagem toda. Eu morei no Amazonas durante mais de um ano, praticamente na floresta. Assim. Não dentro da floresta, mas na beira. Onde tinha uma casa, tinha uma pessoa. Eu fui no interior do Amazonas, lá na fronteira de Peru e Colômbia, um lugar que você só chega de barco. Eu estava indo de barco, a minha ideia era chegar em Machu Picchu, em algum momento dessa encarnação. Ou seja, seria uma pressa. E eu fui caminhando, fui caminhando, mas fui chegando até lá, nesse lugar, e cheguei lá de barco, e eu achei um lugar interessante, um lugar muito sereno, tranquilo, pelo menos a vida das pessoas. Eu fui ficando lá, e depois uma pessoa me falou que ele tinha uma casa que há muito tempo ele não usava, estava abandonada, na mata, assim, fora da cidade. Quando eu falei Amazonas, a mata é a mata mesmo. Sim, na selva. E dava para chegar, sem entrar na selva, mas dava para chegar na beirada, digamos assim. E eu fiquei morando lá, nesse lugar, né, durante mais ou menos um ano. Então, lá, a questão alimentar é assim, tinha muita fruta, realmente comia muita fruta. De manhã eu me lembro que eu subia num pé de caju, eu comia caju ali na fruta, depois subia num pé de jambo, comia jambo, abil, ingá, frutas do norte, né, do Amazonas. E também me alimentava muito com frutas. E depois eu descobri que tinha um moinho de arroz, e eu fui lá para pegar o arroz antes de passar pelo processo. Então, eu pegava o arroz integral, pegava o farelo de arroz, daí eu misturava esse farelo de arroz com uma farinha, fazia um tipo de pão de farelo de arroz. Depois descobri que algumas pessoas lá recebiam para alimentação de animais farelo de trigo. Eu fui conhecer a qualidade do farelo de trigo, vi que dava para usar. Eu misturava aquele farelo de trigo com farinha branca e fazia pão integral. Então, assim, durante o tempo que eu morei lá, fui me alimentando dessa forma, né? Que algumas coisas eu evitava e tive que procurar outras. E você você teve algum momento da tua vida, Cal, que você sentiu algum desconforto com algum alimento? Algum alimento não te fez bem, você teve que substituir ou trocar por alguma razão? Intestino, enfim, respiração, alergias, rinite? Não, nunca tive isso. O que eu fui observando é realmente que esses alimentos muito refinados, eles criavam uma coisa meio assim, de sentir assim, como a impressão de que alguma coisa não estava fluindo bem. Exatamente a falta de fibras, provavelmente. Né? Então, assim, mas eu nunca tive alguma dificuldade nesse momento. O evitar era muito mais por um entendimento do evitar do que por uma experiência de sentir. Né? Foi muito mais por isso. E assim, então, eu fui observando as várias experiências, depois eu fui abrindo outras possibilidades, eu fui testando vários alimentos, mas nessa época algum alimento, por exemplo, que na época eu tinha como uma referência muito pela influência macrobiótica era miso, né? Sempre que eu via que eu tinha entrado em coisas muito in, ou seja, muita fruta, muita coisa assim que me deixava, de um certo modo, o miso parece que me trazia para um
como um diapasão, me trazia para um eixo de Yang-Yin, então ele trazia para um Yang, e eu sentia que isso trazia um eixo, assim, trazia uma sensação boa, assim, organicamente e energeticamente. Que legal. E hoje a tua alimentação, Akal, na tua família você tem filhos, né? Sim, sim. E como que é, assim, a ideia do que você deseja transmitir para os teus filhos, né? Para a próxima geração, seja de hábitos, seja de alimentação ou de... Enfim, eu vejo assim saúde. que, nesse caso, a alimentação faz parte de uma concepção de vida que tem um propósito de explorar essa potencialidade meditativa, digamos assim, yógica, né? E o alimento como um recurso para facilitar isso, para contribuir para essa abertura de autopercepção, de descobertas de outros níveis de consciência. Então, dentro disso, a alimentação eu continuo evitando os alimentos carne, ovo, e nos outros alimentos procurando aquilo que está mais saudável em cada época. Sim. Né? O que está disponível em cada época e que seja mais próximo da natureza possível e com uma flexibilidade também, e como eu consigo perceber em mim mesmo o efeito, sabe, das coisas. Então vou manejando isso a partir de uma percepção do próprio organismo, né? De como eu me sinto, né, com aquele alimento, tendo intuitivamente fluindo assim. É natural que o ser humano entregue para a próxima geração, para os seus filhos, aquilo que ele já come, né? Porque está ao seu redor e ele já teve a experiência, então não ameaça a próxima geração. É verdade. Né? Sim, meus filhos, que eu tenho 2 filhos já que já são além, eu tenho uma de 24 anos, outros de mais de 30 e um de 5, né? E eles, durante muito tempo, foram 100% vegetarianos e atualmente um deles, pelo menos, come peixe, assim, esporadicamente, pouco, mas todos mantêm uma busca de uma alimentação mais natural e flexibilizaram para essa área, né, de pescado, mas não come carne. E mantiveram, de algum modo, uma base ali, né? Mas eles têm uma visão crítica do alimento. Eles continuam tendo e tem uma regulação assim, alimentar, que eu vejo que eles dão importância, porque eles comem, cuidam e procuram também se alimentar da forma mais natural possível. Isso talvez não seja nem uma visão yógica, mas uma visão intrínseca do ser humano, que é de buscar os alimentos que são da sazonalidade, né? Porque você sabe que o teu corpo precisa, se você estiver atento a isso, né? No inverno, teu corpo precisa de determinadas coisas, temperaturas e consistências, no verão outras. Se você for escutando o que o corpo diz, né? Não apenas do yoga, mas através da percepção. Com certeza. Né? A sazonalidade, ela é importante, ela é sinérgica com a saúde humana. Claro, porque sim, antigamente as pessoas se alimentavam do que tinha perto, óbvio, né? E isso é interessante, quer dizer. Mas eu vejo que assim, essa questão alimentar está passando por muitas mudanças nessa época, então muitos questionamentos sobre os alimentos animais, muita tendência vegana, então tem uma renovação aí nos hábitos alimentares, que tem toda uma relação com o contexto do planeta, etc., que eu acho que isso está em andamento, isso vai ter ajustes, vai ter formas de adequação harmônica, são experimentações, né? E são coisas que têm fundamentação, outras que são experiências experimentais sobre as quais ainda não existe um completo entendimento científico com metodologias e tal, de constatação dos resultados e das consequências. Mas eu vejo que o humano é um ser mutante, é um ser em construção também, e adaptação e questionamento sobre a existência leva a mudanças de estilo de vida, que inclui também a alimentação. Então, assim, a gente está num momento de renovação e de hábitos também alimentares, né? O que é interessante que eu observo nisso é apenas que isso não se torne mais
digamos, um dos instrumentos de autoesquecimento e de autoidentificação e autoengrandecimento, digamos assim, no sentido que é o seguinte: quando uma pessoa muda seus hábitos alimentares para algo que ela considera mais apropriado, que ela possa considerar isso como um dado objetivo, decorre do seu questionamento, da sua inteligência objetiva quanto à alimentação, ou que implica valores, mas que ela não cria uma conotação de superioridade pelo que ela come. Porque isso é uma neurose tão problemática quanto a própria alimentação inadequada, né? Exato. Então, assim, tem muitas pessoas que têm uma ideia de autoimportância porque elas não comem isso e comem só aquilo. E elas consideram aquilo como uma espécie de referência, de uma insígnia que elas usam para se colocarem no mundo como uma busca de identidade. O que eu vejo é que existe uma crise de identidade pela volatilidade do mundo, pela aquela coisa toda da mudança ininterrupta, mais acelerada dessa época, que desconstrói um sentido de identidade psicológica, mas de quem sou eu, ou seja, estão se diluindo, né, as identidades pelo fluxo intenso da vida nessa época. E as pessoas querem se agarrar. Exatamente, elas em querem, rótulos. perfeito, elas querem criar um sentido de identidade. Então, assim, ela não sabe quem ela é, ela está sendo desconstruído, tudo que ela pensa ser, então ela se agarra em algum tipo de coisa que dá uma referência sobre ela, e ela diz: eu sou isto, eu sou aquilo. E essa referência de identidade é tão frágil, ela é tão inconsistente, que ela, para se garantir, ela se contrapõe a outras formas de ver, a outras formas de pensar, e ela tende a criar uma oposição a tudo aquilo que seja diferente daquilo que ela está querendo construir a respeito de identidade para ela mesma. Então, quem pensa diferente, quem se alimenta diferente, passa a ser sempre uma seta indicando para a sua própria inconsistência, para a sua própria fragilidade. E o pior disso é que podem haver reações agressivas, defensivas, radicais, violentas, né? Até, em alguns casos, pela diferença, pelo fato de que o outro é diferente, o pensa diferente, o se alimenta diferente, tem concepções de vida diferente. Essa pessoa se torna um risco para a sustentação dessa identidade precária que você está tentando criar, né, a partir daquela referência, que podem ser várias as referências, para criar essa identidade essa visão que é inconsistente. É algo que eu sempre tento trazer, que é o que você escolhe se alimentar sob muitas influências. Uhum. Sob influências dos teus pais, depois você sai de casa, você tem experiências externas, você faz viagens, você tem experiências, enfim, inúmeras experiências. Então o comer, ele está muito entrelaçado com a tua existência e as tuas experiências. Uhum. Então as escolhas, elas têm que partir de uma consciência, com certeza. Mas o mais interessante é você perceber que o fato de comer, hoje a gente tem muita fome no mundo. Sim. Então poder comer é fisiológico, necessário. Uhum. E muitas pessoas não têm muitas escolhas ainda. Perfeito, né? perfeito. E quando a gente pode escolher, que bom, trouxemos uma possibilidade, podemos escolher. E melhor ainda, podemos escolher com um nível de consciência. Bom, eu acessei uma informação que é raro, não são todas as pessoas que têm essa informação, né? Então temos uma informação aqui, talvez isso não me cause bem, e eu posso escolher. Então tem vários fatores que me levam a tomar uma decisão. Primeiro, condições, né? Acesso à informação, as influências, a possibilidade, eu tenho acesso, que bom. Eu posso escolher, eu percebi uma coisa dentro, né? Então, isso não é para ser um diferencial, porque, aliás, é um diferencial, porque é muito pessoal, né? Mas não é para ser algo que mude o nível de alguém para cima ou para baixo, né? Não regula isso. É isso. uma conotação moral, né? É simplesmente um dado concreto de uma escolha a partir de um alimento, de uma visão crítica sobre o alimento, que leva a algumas escolhas naturais, preferências e baseada numa fundamentação toda, mas que não traz nenhum tipo de conotação moral, digamos, superioridade moral. Né? Porque isso é parte, essa coisa da superioridade moral a partir do alimento, é parte dessa crise de identidade, dessa inconsistência do sentido de si mesmo, essa busca desenfreada, né, de
de asseguramento para o que você pensa ser, né? De referências que sustentem essa autoimagem, que dê a ela uma espécie... Eu vejo que o veganismo, ele está crescendo, assim, né, essa visão, e o veganismo é uma das coisas que eu digo, é um caminho, ninguém é isso. Isso não é para ser. Não tem como. Você pode estar sentado num banco de couro aqui, porque é onde tem para sentar, né? Então, assim, infelizmente, a gente vai... Infelizmente não, felizmente, a gente vai fluindo na vida dentro das nossas possibilidades, né? E é um caminho positivo no sentido de você perceber pequenas coisas que você pode minimizar danos. Danos externos e danos internos. Né? Sim, mas é um caminho, assim, muito... Sim, todo ismo é algo que você tem que olhar com suspeita. Sempre que você coloca o ismo, você tem uma forte tendência de deformação daquilo que se inicialmente pretende. Né? É uma tendência. Isso em várias áreas. Né? Então, de fato, eu vejo que o mundo, digamos, se abre para novos saberes, que surgem a partir da avaliação, do conhecimento científico e das relações, do universo das relações. Nesse caso, a alimentação vegana tem a ver com o planeta, com valores e tudo mais, que podem nortear a vida de uma pessoa, ok? Mas ela precisa ser livre para fluir nisso, né? E trazer uma visão crítica sobre isso, e na medida em que ela extrapola para essa coisa da identidade e do ismo, ela cria já um argumento que vai ser fácil de se colocar contra ela mesma, a partir exatamente dessa deformação que vem por essa ideia de culto e de uma identidade, de uma busca de identidade ali. Se ela traz a visão crítica sobre o que ela acredita, do que ela percebe e ela propõe, isso pode abrir muitos entendimentos e provocar mudanças de comportamentos alimentares em muitos aspectos. Ela traz um culto atrás, ela gera já um argumento tem que fácil, ser natural, ao contrário, né? que dificulta as pessoas de estarem receptivas para aquela escuta, que é importante, que elas pudessem ter, e elas acabam não tendo, porque elas se defendem, porque elas se sentem enquadradas dentro de uma espécie de etiqueta, assim, de protocolo, de uma coisa que, digamos assim, rótulo, né? Exatamente isso. Eu sinto que eu conversei com algumas pessoas vegetarianas estritas, né, ou veganas, aqui no Geladeira já. E é muito engraçado que a audiência, até a Ju falou, nossa, eu não sabia que quem era vegano, vegetariano, não gostava de rótulos. E todas as pessoas me sentam aqui e falam assim, não, mas eu não gosto de ser rotulada como isso. Certo. Porque não é um rótulo, não é um nome, é uma visão do comer. Exato. Né? É uma escolha livre, despretensiosa até. Sim. Né? Você expõe as ideias, a visão, e as pessoas olham, elas veem ou elas não veem. Se elas conseguirem ver, talvez isso tem gente tenha que um gosta efeito de na vida uva, tem delas. gente que não gosta, e a gente não fica perguntando por que exatamente, vai sentindo, né? E teve uma convidada, que foi a Letícia, ela gestou e ela falou assim, e a alimentação dela é vegetariana estrita, né? E ela falou assim, Mariela, na gestação eu senti vontade de comer peixe. Eu senti muita vontade. Eu acordei, senti vontade, eu pedi pro meu pai pescar um peixe, eu queria um peixe e tal. Ela contou a história. E daí ela falou que conversou com um grupo de mães que também eram vegetarianas, ela se sentiu julgada, né? E então, às vezes eu acho que é até um pouco agressivo e violento esse rótulo, porque não respeita a fluidez do corpo, né? É mais um patrulhamento, né, alimentar, isso é complicado. que não é saudável, emocionalmente saudável, não é emocionalmente saudável. Então isso aí, a gente se libertar dessas coisas e conseguir fluir com consciência, né, Carol? Se você confia que um saber tem consistência e você expõe ele com a maior clareza possível para todos, né? As pessoas vão perceber também no momento que elas se permitem perceber e assim as coisas caminham. Isso aí. Cal, eu quero finalizar, não sei se tem mais alguma coisa assim, importante aqui que a gente tem esquecido de comentar e compartilhar com as pessoas. Foi ótimo. O comer é denso, né? O comer tem muita coisa, muitas coisas envolvidas. Sim. Tudo, né? É a absorção da energia a cada passo.
que nos faz estar em movimento. Então, entender o alimento como energia é interessante, né? E no yoga tem uma visão da densidade das energias. Ou seja, se um alimento ele é tamásico, ele é mais denso, então o efeito energético dele é desaceleração, é de reter o movimento. Tem alimentos que são radiásicos, eles são dinamizantes, ativos, eles estimulam processos. E tem alimentos que são sátvicos, que eles têm movimento, um movimento harmônico, suave. E no contexto do yoga, a pessoa evitar alimentos que sejam densificadores, facilita o processo de mudança, a dinâmica da mudança que se está pretendendo com a prática. E existe esse tipo de observação sobre os alimentos também. Mas acho que está dentro desse espectro todo que nós conversamos aqui. Quer dar um exemplo dos 3 tipos de alimento? Algum exemplo de alimento? Sim, mesmo? por exemplo, um alimento que é mais denso são esses alimentos de origem animal, né? Carne, por exemplo. Um alimento tamásico, densificante, né? Então, a influência dele é que o movimento se torne mais lento, né? Pela densidade que ele carrega. Tem alimentos que são radiásicos, eles são mais estimulantes. Um exemplo extremo é a pimenta. E se você utilizar na medida apropriada, ele tem esse elemento dinamizante, estimulante. E o alimento sátrico são frutas, por isso é um bom exemplo de alimento sátrico. De modo geral, genericamente assim, as frutas têm essa coisa harmônica. Elas têm consistência, digamos, elas têm um sentido de estabilidade, mas essa estabilidade é dinâmica, é harmônica. Então ela tem um movimento harmônico, tem um certo equilíbrio. Traz uma neutralidade, um Então, equilíbrio. nessa perspectiva que eu comento que no yoga, né, no yoga você flui com a prática, o corpo vai ficando mais esperto, como se diga, e ele vai deixando alguns hábitos. Várias pessoas deixam hábitos nocivos de ingestão de substância de qualquer ordem, tá entendendo? Tipo, pessoa que bebe demais ou que fuma. Naturalmente, a tendência natural é que a pessoa se desinteresse por aquilo que intoxica e busque aquilo que amplia a vitalidade. Sim. E vai ter diferenças individuais, de tempo, né, de mudança em cada um, e de como essa mudança se estabelece em cada pessoa, vai ter diferenças, mas o ponto determinante é essa inteligência corporal e psíquica que vai se ampliando com a prática regular de yoga. Na minha experiência pessoal, assim, com o yoga, eu sempre tive um estilo de vida bastante saudável, né? De consumir uma alimentação diversificada, comida de verdade, também por ser nutricionista, mas enfim, eu acho que sempre foi, antes mesmo. E quando eu tive acesso ao yoga, à prática, algumas coisas que eu incorporei foi o fato de acordar mais cedo, antes do sol, realmente, não era um hábito meu, e foi uma coisa que eu implementei e fez muito sentido na minha vida. E o vegetarianismo que veio junto com o yoga também, então abandonar os produtos de origem animal. E o fato de eu conseguir observar mais profundamente com presença. Eu não considero que eu fosse uma pessoa totalmente distraída ou num modo muito acelerado, nunca fui, mas a presença aprofundou muito mais nas práticas de yoga. E o curso, né, de formação de Kundalini Yoga, para mim, eu sempre pensei assim no início, eu pensei, eu vou fazer o curso de yoga para mim, assim, porque eu sentia a energia e tal. Mas quando a gente entra no universo do yoga, a gente vê que não é possível você ficar para você com esse conhecimento. E daí, hoje, eu ainda tento alternar alguns momentos, assim, né, de oferecer práticas para os meus pacientes, em grupo e tal. Mas dentro do consultório, eu conecto muito tanto a filosofia do yoga que eu aprendi contigo no curso de formação, como o manejo do estresse e da ansiedade com pequenas
práticas diárias. Sim, Assim. faz diferença. E isso foi uma coisa que eu consegui entregar mais de nutrição através do yoga. Sim. O yoga conduziu de forma mais assertiva aquilo que eu poderia verbalizar, que eu já sabia da nutrição, sabe? Sim. Então, para mim, é uma coisa é um aprendizado que eu tirei, assim, junto com o yoga. Porque a gente pode dizer que o Kundalini Yoga é um yoga que se baseia na possibilidade de uma nutrição das áreas da consciência. E essa nutrição das áreas da consciência implica diretamente a absorção dessa energia que vai alimentar, que vai nutrir, que é através da respiração. Então, assim, a absorção do nível de prana, de energia vital, pela respiração, o direcionamento dessa energia para as diferentes áreas da consciência, então a nutrição das várias áreas da consciência, através das práticas específicas para cada área. Daí todo o assunto do Kundalini. E é muito legal que no curso a gente aprofunda em várias partes do corpo, assim, né? Eu lembro que a gente falou das glândulas, que a gente falou, né, dos órgãos e da ativação que acontece, de estômago. E isso tudo vinha no mapa, assim, na minha cabeça. Tipo, o professor de fisiologia lá na graduação explicando, mas você e as coisas se encontrando muito bem, assim, né? Eu lembro que até um tempo atrás eu falei com você que eu tive um professor que foi marcante na minha graduação, que foi o Dr. Fabrício Assini. Ele é farmacêutico e ele ama a neurociência. Mas ele me deu na época a disciplina que era a farmacologia, a interação entre os fármacos e os nutrientes. E quando eu conversei contigo e ele lançou alguns cursos e tal sobre isso, eu falei, vocês dois, assim, existe uma sinergia, porque ele fala do yoga através daquela ciência que ele entende, e você fala exatamente da existência humana através da ciência do yoga. E é muito incrível, porque eu vejo o yoga como uma ciência que ela está totalmente intrínseca a todos os outros ciências. Exato, porque assim, tem muita pesquisa médica com as práticas de Kundalini Yoga, inclusive com esse médico que você comentou, né? Do livro Longevidade do Cérebro. Nos Estados Unidos, em várias universidades, tem muito texto científico sobre os efeitos do Kundalini Yoga. Ou seja, então, o yoga na educação, tem mestrados em educação, no yoga aplicado à educação, na psicologia, na filosofia, né? Sobre o Yoga Sutra, Patanjali tem texto, mestrado em filosofia, baseado no estudo dos textos da Índia, no caso do Yoga Sutra, enfim. Então, realmente, ele dialoga com as várias áreas da cultura e da ciência, pode ser, digamos assim, acessado através de diferentes janelas, de diferentes perspectivas. E, para além disso, né, às vezes a gente tenta mentalizar, né, explicar a forma científica do que acontece, e às vezes as pessoas esperam uma grande experiência, e no final das contas o yoga é aquilo que ancora a vida e é muito simples. Né? Então, às vezes, para pessoas que precisam de respostas científicas, temos. Para pessoas que precisam ter experiência, acho que é válido, independente de qualquer forma, praticar algo que eleve o seu nível de consciência através da respiração é uma ferramenta muito importante. Sem dúvida. Cal, quero te agradecer. Eu agradeço pela presença, pela partilha aqui. Se você quiser dizer as suas redes sociais, o teu canal, para as pessoas te encontrarem, falar do curso de filosofia do yoga. Isso. Meu nome é Cal Muritsing, então assim, no Instagram eu estou com esse nome, Cal Muritsing, daí posto alguns cursos lá. Então é uma maneira de entrar em contato. Curso de formação de instrutores de Kundalini Yoga, curso de formação de treinamento de yoga terapia, de meditação, de filosofias da Índia. Eu vou começar um curso agora em agosto de filosofias da Índia e o yoga. Então, as várias perspectivas filosóficas da Índia e o diálogo delas com o yoga, que é uma das filosofias também. Então, é um curso que costumo dar. E esse ano ainda, talvez em outubro, a gente começa uma turma nova de formação de instrutores de Kundalini Yoga e de yoga terapia. E faço atendimentos também individuais assim, de yoga terapia para diferentes necessidades, digamos assim, que as pessoas procuram. Né? Tem uma área grande de estudo nesse universo aí que vem do do, 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 do,
do mundo, né? Quer dizer, não existe mais Oriente e Ocidente. Existe o ser humano e o seu saber distribuído em toda parte. Quer dizer, tanto aquilo que o Ocidente produziu de ciência é completamente absorvido pelos orientais, quanto aquilo que por milhares de anos os orientais criaram e produziram de saber sobre a consciência, sobre as possibilidades humanas, sobre o campo da energia humana, é completamente necessário e atual hoje. Então, é um mundo que se integra, os hemisférios. Estamos ficando cada vez mais homogêneos. E isso faz com que o humano se reconheça, né, como um ente coletivo, em certa medida, que cabe compartilhar e criar condições favoráveis para todos os humanos viverem em paz nesse planeta. Né? Que isso que é o grande desafio desse momento. É uma inclusão de todas as pessoas dentro de um contexto de vida onde elas possam cumprir plenamente o destino para o qual nasceram, que poderíamos dizer, basicamente, serem elas mesmas com a máxima plenitude possível. Perfeito. Akal, uma última perguntinha. O que não pode faltar na tua geladeira? O que você não deixa de comer diariamente que é importante para você, para a tua existência hoje? Eu gosto de algumas coisas, assim, tipo, eu gosto de tahine, sou bastante fã de tahine. Água, frutas, né? Mas, assim, eu como cereais integrais, assim, eu gosto de lentilha, ervilha, grão de bico, eu adoro. E é isso. Água. Água. Não pode faltar. Essencial. Mas não na geladeira, geralmente não na geladeira. Temperatura mas assim, os alimentos, realmente eu diria que tem uma abertura grande para alimentos. Assim. Então, o interesse é por alimentos que sejam mais próximos do orgânico e do natural, que carreguem neles ainda a força vital que a natureza colocou neles, se manifesta através deles, essa força, e poder ingerir isso. Que beleza. Isso é sempre possível. Eu lembro que sempre na prática de yoga tinha um chazinho com canela. Tem um chá. Essa receitinha eu quero. Esse chá é feito na Índia, tem algumas variações, mas é basicamente cravo, gengibre, canela e cardamomo. Né? Cardamomo faz uma grande diferença, cardamomo é maravilhoso. E na Índia também se coloca um pouco de pimenta preta junto, então fica pimenta preta, pouquinha quantidade, cardamomo, cravo, gengibre. Bom, gengibre, esse eu tomo chá de gengibre diariamente, realmente é o alimento que eu acho que eu mais uso com regularidade. E esse chá é bem tradicional na Índia. Algumas pessoas chamam de chá yogi. E eventualmente na Índia eles colocam chá preto, né? Aí já intensifica mais. E outras vezes você coloca chá preto e coloca um pouquinho de algum tipo de leite que pode ser vegetal também. E fica um chai com outras especiarias. Quando sempre que eu vou para a Índia eu trago chai e eu ainda estou com chai desde antes da pandemia, quando fui mais para a Índia. Eu adoro tomar aquele chá. Oh, que legal, gostei. Mas é parte mesmo, isso. Cravo, gengibre, canela, cardamomo. Vou fazer essa receita, tá? Daí você vai testando ali a quantidade de cada coisa. Pouco cravo, porque cravo é forte. Sim. E é isso. Mãe Guru, muito obrigada. Valeu. Graças. Ótimo pela partilha. Quem quiser seguir o Geladeira, é Geladeira Podcast no Instagram. No YouTube, a gente tem o canal do Geladeira Podcast com os episódios na íntegra, tem o canal de cortes do Geladeira e também esse episódio vai estar disponível no Spotify. Quem quiser me seguir, o meu nome é Ariela Dutra, o meu Instagram é Nutri Ariela Dutra, com H no início e 2 L's, e eu fico à disposição lá com conteúdos leves sobre alimentação e comportamento. Até a próxima, tchau!